Um referencial que vai trabalhar com teorias existentes e não apenas com conhecimentos, ou com saberes, ou com situações. Esse que vai trabalhar com teorias consistentes, ele vai se fundamentar muito mais em citações diretas do que em sustentações, em argumentações próprias do acadêmico. Vamos abrir o nosso capítulo sempre com um elemento importante. Esse elemento será um foco no tema. O que é focar no tema? Nesse primeiro parágrafo que nós vamos construir, nós vamos focar especificamente em ressaltar o tema principal do nosso trabalho. Se nós estamos trabalhando num artigo científico que vai ressaltar uma teoria, que vai ressaltar um conhecimento, que vai ressaltar alguma teoria já pré-existente, eu vou ter que me referir a essa teoria. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, já disse, de ecossistemas comunicacionais, a teoria dos ecossistemas comunicacionais. Nesse sentido, o meu próprio artigo vai trabalhar muito fortemente a ideia dos ecossistemas comunicacionais. Por ser uma teoria pouco discutida e que merece que haja sempre uma explanação consistente a respeito dela, eu vou ter que fazer esse primeiro parágrafo falando sobre a importância desse tema que me traz a discutir sobre os ecossistemas comunicacionais. Vou exaltar essa importância, vou inserir informações que enriqueçam o trabalho e que chamem a atenção para o conteúdo que será abordado. Esse primeiro parágrafo aqui deverá ser um texto escrito pelo aluno. Além desse texto meu próprio, eu vou poder ajudar a sustentar, a dar corpo a essa minha sustentação, a esse meu foco no tema, a essa importância que eu quero mostrar para o tema. Eu vou poder usar citação indireta ou citação indireta curta. Não é obrigatória que essa citação aqui seja de livro. Pode ser uma citação de um artigo, de uma revista e de qualquer outro material que nós encontrarmos com embasamento teórico. Depois de abrirmos a nossa temática, apresentarmos a nossa temática, e nós vamos fazer uma citação direta. Vamos sustentar a ideia. E vamos sustentar essa ideia a partir de um autor que já fale sobre isso. Aqui nós vamos colocar uma citação direta, lembrando que citação direta, essa citação direta é aquela que vai com recuo 4 e que tem o tamanho de fonte, tamanho 10, espaçamento simples. Essa citação que aparece um pouquinho menor, ali no canto alinhada um pouco para o lado direito. Esse tipo de citação aqui já vai começar a fundamentar profundamente a teoria. Quão importante é meu tema? Essa vai ser a resposta dessa citação. Eu vou buscar um trecho de um livro que fale sobre a importância do tema desse capítulo. No terceiro ponto, a partir do terceiro ponto, eu vou começar uma discussão, vou começar a salientar a ideia do autor sobre esse tema. Eu não vou salientar mais a ideia apenas com um parágrafo. Lembre-se que esse elemento anterior que nós acabamos de discutir, ele está trabalhando a importância do tema. Se ele está trabalhando a importância do meu tema, eu vou começar a discutir suficientemente isso. Eu vou começar a desmembrar um pouco essa importância desse tema, já com uma construção em cima das minhas próprias palavras também. Aí aqui se recomenda que você faça entre 2 e 3 parágrafos, tá? Não faça somente um parágrafo, faça 2 ou 3 parágrafos aqui, salientando a ideia do seu trabalho e como isso faz sentido com base na citação anterior. Porque faz sentido o seu trabalho, o objetivo desse capítulo, porque faz sentido fundamentado na ideia da citação que você fez anteriormente. Aqui nessa parte, nesses 3 parágrafos que nós vamos construir aí, nós podemos utilizar também citação indireta ou citação direta curta. Temos playlists sobre citações, todo tipo de citações aqui dentro do canal. Indireta, direta curta, todas essas citações estão aqui. Você pode encontrá-las no canal e de passo aí você se inscreve automaticamente para ser notificados de mais aulas, de mais conteúdos, de mais lives que nós fizermos. Aqui nós podemos ter alguma dificuldade, porque são 3 parágrafos, e às vezes o aluno, o acadêmico pode até se sentir um pouco acuado diante disso, mas é importante que aqui dentro disso, eu coloquei uma dica extra aqui para vocês, que nós procuremos 2 ou 3 palavras dentro da citação do autor e nós falemos com nossas próprias palavras sobre cada uma dessas palavras que ele colocou ali em cima na citação. Então eu vou extrair a ideia principal que ele fez e eu vou fazer um parágrafo sobre cada uma dessas 3 ideias que ele compartilhou dentro da citação que eu utilizei. A quarta ideia ou a quarta dica que eu trago para vocês é que logo na sequência de sustentar, de salientar, né, a ideia do autor, o nosso próprio tema, nós vamos agora sustentar ou reforçar. Vamos colocar uma nova citação direta, e essa nova citação direta, ela deverá ser
na medida do possível, tá? Na verdade, eu recomendo fortemente que seja uma citação de outro autor, tá? Uma citação que venha também falar a respeito daquilo que nós estamos tentando dizer, tá? Que fale sobre esse tema, mas que tenha um ponto de vista diferente. Isso aqui vai reforçar a credibilidade e vai ajudar a sustentar o nosso trabalho. Não é apenas um autor que diz isso. Nós temos 2 autores que já dizem a mesma situação. Quinto passo, vamos confrontar a ideia dos autores. Confronto de ideias não é briga de ideias. Não é quem está certo, quem está errado. Apenas para a gente entender que o confronto aqui não é violento. É apenas um cruzamento do assunto, tá? Nós vamos fazer um cruzamento sobre aquilo que os autores disseram. Se há diferenças entre o que eles disseram, entre os seus posicionamentos, nós vamos resgatar essas diferenças e vamos expor essas diferenças. Em momento algum vamos dizer quem está certo ou quem está errado. Vamos simplesmente expor o que cada um dos autores diz a respeito dessa temática. Caso os autores tenham a mesma ideia sobre o assunto, isso aqui acontece bastante, talvez seja o que mais aconteça, que os autores tenham pensamentos parecidos diante da mesma teoria ou que lancem situações que façam o mesmo sentido. Aqui nessa perspectiva, nós vamos fazer uma espécie de reafirmação daquilo que eles estão dizendo, tentar elucidar ou ressaltar aquilo que eles disseram. Eu posso, nessa parte aqui, fazer uso de citação indireta ou de citação direta curta. No sexto passo, aqui vamos argumentar com uma citação direta curta, vamos trazer mais uma nova ideia, né? Vamos expor o entendimento que nós obtivemos com base nas pesquisas e nas citações anteriores que nós fizemos, vamos defender a ideia da citação com as nossas próprias palavras. Aqui nós vamos começar a argumentar sobre aquilo que já estamos construindo. Vamos inserir um parágrafo, no parágrafo, né, uma citação direta curta, que é importante que você coloque mais uma citação, porque essa citação aqui ajudará a reforçar e a sustentar ainda mais, tá? A sua argumentação ficará validada. Perceba bem, um acadêmico, quando ele está construindo um trabalho acadêmico, ele não tem como sustentar ou argumentar com as suas próprias palavras. Ele não tem como dar veracidade, não tem como dar peso científico somente com as suas próprias palavras. Então, o que nós utilizamos? Nós utilizamos o recurso da citação direta curta ou da citação indireta para reforçarmos aquilo que nós estamos argumentando. Então, aqui você pode utilizar, deve utilizar essa citação para poder validar a sua argumentação sobre aquilo que você já está versando dentro desse capítulo. Quando tudo isso estiver já feito, você vai acabar expondo a partir disso aqui o seu conhecimento conquistado, o conhecimento que você está adquirindo enquanto estudante a respeito dessa teoria que você está expondo para a sociedade a partir do seu trabalho acadêmico. No sétimo ponto, vamos fazer um argumento com base em citação. Aqui vamos novamente explorar uma citação. Perceba, já é a terceira vez em que nós trabalhamos uma citação. Aqui nós vamos trabalhando fortemente em citações para reforçar essas teorias que nós estamos evidenciando. Vamos fechar a ideia do tema com base numa citação. Então aqui vamos pegar assim como se nós estivéssemos já fechando, terminando o capítulo, mas com as palavras de um autor que também fale sobre essa temática. Pode ser um dos autores que já foram citados anteriormente, pode ser um autor novo que nós queiramos apresentar aqui para concluir a ideia do nosso capítulo. Vamos fazer uma breve introdução dessa citação, aí nós vamos ligar a dificuldade da justificativa com a solução. Como assim ligar a justificativa, ou a dificuldade da justificativa com a solução? Quando você constrói um projeto de pesquisa, um projeto científico, seja ele um artigo científico, um TCC, você vai ter que, antes ou diante dessa construção, você vai ter que identificar problemas, justificativa, hipótese, objetivos e assim por diante. Essas justificativas, elas estão procurando soluções hipotéticas. Essas são as justificativas às quais estou me referindo aqui nesse sétimo ponto. Você tentar ligar a dificuldade da justificativa. Por que há uma justificativa dentro de um trabalho de pesquisa? Porque há um problema existente. E se há um problema, o que me justifica, o que me motiva a pesquisar sobre isso? Por que eu devo resolver esse problema? Essa é a minha justificativa. Oitavo ponto, aqui nós vamos fechar o arco da nossa ideia. Aqui nós vamos encerrar
o nosso capítulo. E o último parágrafo, vamos fazer um arco geral sobre aquilo que discutimos dentro desse capítulo, e aqui nós podemos trabalhar com as nossas próprias palavras também. Não podemos ou não precisamos necessariamente citar nenhum autor para fundamentar aquilo que nós estamos dizendo, porque simplesmente já terá ficado evidente a partir da própria exposição que nós estamos fazendo, a partir das próprias construções teóricas que já apresentamos ao longo do nosso conteúdo.